Jovem, tá começando depois de muito tempo mais um vídeo aqui no Santa Carona, gente. Com um prazer imenso, quero anunciar pra vocês que vou fazer uma coisa que estou há séculos, amém, prometendo. Eles estão deixando a gente sonhar. Nós vamos estudar grandes nomes da igreja e da ciência. Nós vamos estudar juntos o livro Cientistas de Batina. Nós vamos ver os padres que mais contribuíram para a ciência na história e que deixaram um legado inesquecível. Nós fizemos um vídeo sobre Georges Lemaitre, foi um vídeo que eu gostei demais de fazer e agora nós vamos continuar com vários outros nomes. E hoje eu quero falar com vocês do Ronaldinho Gaúcho da ciência e da igreja. O cara que tem a vida mais aleatória possível, porque você vai ver que ele tem relacionamento com Santa Terezinha, com a inflação e também com o Sol no centro do universo. Se você achava que essa era uma teoria do Copérnico, você está muito enganado. Hoje nós vamos conhecer Nicolau Oresme. Roda a vinheta. Ao longo da história desse canal, eu já falei várias vezes com vocês da importância que a Igreja Católica teve para a ciência e o tanto que o pensamento cristão fez com que nós chegássemos no desenvolvimento da ciência que a gente tem hoje, exatamente do jeito que você conhece. E isso não ficou só no passado. A própria história do Georges Lemaitre, que eu mostrei em outros vídeos, mostra o tanto que a história da Igreja e da ciência estão ligadas até hoje. E algumas pessoas, ao longo do século 19 e 20, se dedicaram exclusivamente a estudar essa relação entre o pensamento cristão, propriamente dito, e a ciência. Um dos grandes nomes que a gente pode citar é o físico Pierre Durand. Pierre Durand, ele começou a estudar a relação entre o pensamento cristão e o pensamento científico e principalmente qual foi o legado que um deixou no outro. E ele coloca que uma das principais influências está nas traduções das obras gregas e árabes para a língua vernacular europeia, principalmente o latim, que não é bem uma linguagem vernacular, mas vocês entenderam. Às vezes não. Essas obras são científicas e filosóficas e elas dão a estrutura de todo o pensamento científico que vai se desenvolver na Europa. Outro estudioso que vai falar sobre isso é o historiador Edvard Grant, que morreu em 2020 agora. Ele escreveu um livro chamado Origens Medievais da Ciência Moderna. E de todas as contribuições que a Europa medieval dá para a ciência, ele dá algumas, como por exemplo, a fundação da ciência do jeito que a gente conhece hoje e também a formação dos cientistas modernos, de Galileu para frente. Tudo isso é um legado da Europa medieval. E como que isso aconteceu? De acordo com Grant, isso se dá também pelas traduções dos textos gregos e árabes, através do nascimento das universidades e da reelaboração do pensamento aristotélico, que acontece com Santo Tomás de Aquino. Tá vendo? É meio que não dá para separar uma história da outra. E dentro do livro do Grant tem várias pessoas que são citadas, entre elas um nome que muita gente se esqueceu, que é Nicolau Oresme. A gente já falou sobre ele, né, numa citação bem breve no vídeo sobre o Galileu, que eu vou deixar aqui no cantinho. Porque muita gente pensa que o pensamento de colocar o Sol no centro do universo veio do Galileu. Já tá errado, porque a gente sabe que veio do Copérnico, né? Pois é, também não. Quem cria essa ideia é esse bispo, Nicolau Oresme. E ao longo dessa série nós vamos ver vários casos onde cientistas contribuíram significativamente para a ciência. Se você quiser acompanhar junto com a gente, eu te indico que você adquira esse livro que tem lá na nossa livraria, livrariasantacarona.com.br. É um dos livros que mais sai e o que tem de gente dando testemunho dizendo que ama ele não tá escrito. Então vai lá, o link tá aqui na descrição. E não se esquece também de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Nicolau Oresme, que é o nome quase esquecido, ele é um dos responsáveis por essas traduções antigas que tanto o Durkheim quanto o Grant vão comentar. Ele faz as traduções de algumas obras de Aristóteles e ele comenta elas. Ele viveu num período que a gente chama de escolástica tardia, que é mais ou menos ali 1300 e alguma coisa. Nicolau, especificamente, nasceu em 1320 e vai morrer em 1382. Esse período é marcado por uma busca numa consistência do pensamento filosófico. Existiam vários pensamentos filosóficos na época e
eles não tinham uma consistência nessa discussão entre eles. É isso que vai marcar a escolástica tardia. Uma consequência dessa busca é o desenvolvimento da pesquisa científica. Porque uma vez que a gente está discutindo as formas de pensamento existentes e tentando arranjar uma consistência nela, naturalmente, se a gente pensa, a gente pesquisa. E aí, as pesquisas científicas vão se desenvolver bastante nesse período. Ele nasceu na França, numa cidade chamada Allemagne, que hoje é conhecida como Fleurs-sur-Orne. Não sei se está falando errado, não sei falar francês. Você não sabe, nem eu. A gente sabe muito pouco sobre a juventude dele. O que a gente sabe é que ele estudou na Universidade de Paris e foi doutor em teologia lá. E também foi grão-mestre do Collège de Navarre, em 1355. E não confunda esse Collège de Navarre com o Colégio de Navarra, tá? A faculdade do Opus Dei que fica na Espanha. Não tem nada a ver uma com a outra. E ele escreve sobre um monte de coisas. Uma coisa interessante de saber é que nessa época os cientistas não eram específicos igual hoje em dia. Então quando a gente fala de cientista, você já pensa ou um biólogo, ou um astrônomo, ou um físico, né? Que são áreas muito específicas. Nessa época não, o pensamento era mais multidisciplinar. Então o mesmo cientista, o mesmo pensador, vai pensar sobre diversos assuntos diferentes. Nicolau Oresme, por exemplo, escreveu sobre astrologia, que na época era o estudo dos astros, então era uma mistura entre astrologia e astronomia, tá? O conhecimento de astronomia vai surgir um pouco depois. A teologia e a matemática. E ele era tão inteligente que ele desperta a atenção do Carlos V da França. Na época ele ainda não era rei, mas viria a ser o rei Carlos V. E só abre as portas dele para a corte. Então ele é uma pessoa que tem ali os caminhos já feitos dentro da realeza francesa. Em 1632, ele sai do Collège de Navarre e vai para Rouen, que fica no norte da França. E é lá que ele começa a publicar as traduções sobre Aristóteles. A gente vai falar um pouco mais sobre as traduções nesse vídeo, porque tem uma que é muito especial. Por conta dessas traduções, ele é nomeado bispo de Lisieux, exatamente a cidade de Santa Teresinha. Só que muitos séculos antes de Santa Teresinha pensar em nascer. E vive lá até o momento da sua morte. E nesse período que ele estava em Lisieux, ele produz muita coisa. Basicamente, ele passava a vida escrevendo. Ele traduziu as obras de Aristóteles, a Ética, Política e a Economia. Ele também traduziu as obras do Francisco Petrarca. E tem uma coisa interessante, Nicolau Oresme, ele não só traduz, mas também escreve obras científicas, que é o que você já está esperando. Só que as obras dele são escritas em francês. Isso não é muito comum, porque na época do Nicolau Oresme, todas as obras científicas eram escritas em latim. Inclusive, a primeira pessoa que nós conhecemos a fazer isso, a abandonar o latim na ciência e escrever na língua vernacular, é o Nicolau. Ele fez tratados sobre a Imaculada Conceição de Maria muito antes da proclamação do dogma, escreveu 115 sermões, escreveu um tratado sobre as ordens mendicantes, tipo os franciscanos, que tinham surgido mais ou menos naquela época, e também escreve 3 tratados sobre astrologia. Um deles um tanto polêmico, porque Nicolau Oresme, ele é contra o determinismo astral. O que é o determinismo astral? Acreditar que as coisas na Terra acontecem por conta da posição dos astros. Basicamente, ele está fazendo uma crítica ao que a gente conhece hoje como o pensamento dos signos, ou que a sua personalidade é diferente porque você nasceu com Júpiter em Saturno ou Netuno está retrógrado, sabe? E essas coisas não estavam nem um pouco dentro dos pensamentos de Oresme. Ele faz críticas duras que inclusive são muito elogiadas por vários filósofos da época, como por exemplo Pico de Mirandola. Inclusive esse assunto da astrologia eu acho que podia virar uma série aqui no canal, tô pensando ainda. Não sei se eu vou fazer porque até hoje é muito polêmico isso. Você não é tão bom assim. Os escritos dele vão ganhando cada vez mais notoriedade e ele vai ficando importante na França. Tanto que ele vira conselheiro do rei João II da França. Esse rei envia ele para Avignon, onde os papas estavam morando. Se você lembra muito bem a história da igreja, você sabe que existe uma época dos papas que eles saem de Roma e vão para o cativeiro de Avignon. Pois então, o rei João II manda Nicolau Oresme para Avignon para poder falar com o papa. E lá com o papa ele faz um discurso um tanto duro. Deu para ver que existem muitas pessoas na época que não gostavam dessa ideia do papa morar na França, né? Nesse discurso ele fala basicamente sobre 2 assuntos extremamente importantes. O
primeiro deles, ele vai atacar a bagunça e a desordem que estava acontecendo na Cúria Romana, exatamente por causa da própria situação. E o segundo assunto mais importante que ele vai tratar é sobre o like nesse vídeo que você não deu até agora. Do Neida. Se você não clicou no like, você não quer que esse canal cresça. Não tem jeito, então me ajuda, me ajuda. Faz que nem o Nicolau Doresme. Clica no like pra gente conseguir levar mais conhecimento pro máximo de pessoas possível. Por favor. Deu pra ver até aqui que ele já era uma pessoa já importante, tanto na ciência quanto na igreja. Nicolau Doresme continua fazendo escritos e traduções. E essas traduções permitem que a ciência se institucionalize na França, tanto a ciência quanto a filosofia natural. Como que isso aconteceu? O que é institucionalizar basicamente a ciência, né? Os textos que ele traduz forneceram um currículo de estudos pronto para as universidades. Então, às vezes a gente pensa que as universidades foram criadas do zero, né? Não foi bem assim, não. É muito burro a gente querer fazer as coisas do zero sempre. O mais inteligente é a gente aproveitar todo o legado de conhecimento que existe ao longo de milênios para trás da gente. É assim que geralmente as pessoas mais inteligentes pensam. E com a igreja não foi diferente. Quando foram criadas as universidades, era necessário saber o que seria ensinado nas universidades. E esse currículo de matérias que deveria ser ensinado para as pessoas e que faria elas mais letradas, vem dessas traduções dos gregos e dos árabes, que é feito por pessoas como o Nicolau. Esse currículo de matérias também serve para a gente desmistificar uma coisa que falam tanto por aí, que a Igreja Católica ela é contra tudo o que não é cristão, o que é uma mentira deslavada. Quando esses gregos e árabes são traduzidos, os textos que nós estamos traduzindo aqui são textos pagãos. Aristóteles não era cristão, por exemplo, entre vários outros que são usados como referência. Essas universidades católicas, porque na época não existia diferença, toda universidade basicamente era uma instituição católica, vai usar esses currículos baseados nesse pensamento pagão. Então, esses filósofos e também teólogos naturais que vão surgir naquele período já começam a estudar com base em pensamentos pagãos. Isso faz com que esses filósofos e teólogos naturais consigam estudar o mundo de uma maneira muito mais honesta e, mesmo assim, não encontrar nenhum obstáculo na teologia. Ou seja, a igreja já tem, desde muito tempo, um apreço por aquilo que é verdadeiro, independente de onde veio. Como diz Santo Tomás de Aquino, que é um pouco anterior a Nicolau Doresme, ele diz: a verdade venha da onde vier, vem do Espírito Santo. Então não tem como ignorá-la. Nicolau escreveu sobre vários assuntos, mas existia um que era o assunto primordial dele. Ele era um cara das exatas, ele gostava de conta. E ele escreve uma obra chamada Comensurabilidade e Incomensurabilidade dos Movimentos Celestes. Era basicamente um texto que tratava sobre o movimento dos astros no céu. Nessa obra ele faz a gente entender bem como que a aritmética é a ciência que permite entender o movimento dos astros no céu. Ele faz uma relação direta entre as ciências exatas e a astronomia, ou astrologia, como era conhecido na época. E dentro das ciências exatas ele escreve muita coisa. Ele escreveu várias obras, entre elas, citando aqui só para ser mais rápido, né? O Parva Naturalista, que é um comentário à física que se perdeu com o tempo, a gente não tem mais eles. O Meteórica, o De Anima, o De Cielo et Mundo, guarda esse que a gente vai falar mais na frente no vídeo, é muito importante. O Tratado da Esfera e o De Uniformitate et Deformitate Intentionum. Nessa obra, especificamente, essa última, ele fala sobre a teoria da velocidade média, ou o teorema da velocidade média, que vai influenciar muitas das coisas que a gente estuda hoje no ensino médio. E aí surge ali a regra de Oresme, que é basicamente esse teorema criado nessa obra. Vários historiadores acreditam que esse teorema, a regra de Oresme, tenha influenciado Galileu Galilei de alguma forma nos seus estudos. Galileu é posterior ao Nicolau. Esse teorema também foi muito difundido nos séculos 14 e 16 e contribuiu bastante para preparar os esquemas matemáticos da nova física, que vão surgir ali com Isaac Newton. Mas de tudo que ele escreveu sobre ciência, tem uma coisa que é a mais incrível e talvez seja a mais polêmica e mais reconhecida da obra dele. Em 1370, o rei Carlos V pede para Nicolau traduzir algumas obras de Aristóteles. Entre elas, tem uma obra chamada
De Cielo, que é sobre o céu, sobre basicamente os assuntos relacionados ao céu. E dessa obra, Nicolau traduz e escreve outra, comentando a obra de Aristóteles. Então ele traduz o De Cielo e escreve o De Cielo et Mundo, que eu falei para você guardar porque seria importante. É essa obra especificamente que faz ele ser nomeado bispo de Lisieux. E é a primeira obra científica que não é escrita em latim. Olha só que coisa. Só recapitulando, guarda a informação de que foi essa obra que fez ele ser bispo, porque mostra que a igreja reconhece o nível acadêmico desse texto e dá muito crédito pro que ele está falando. Por que eu estou pedindo para você guardar? Porque agora eu vou te dizer o que estava escrito nessa obra. Nesse livro, Oresme faz algumas críticas a Aristóteles, há alguns pontos e algumas visões que Aristóteles tinha sobre a ciência, sobre o céu, sobre os astros. Uma das coisas para servir de exemplo era o movimento dos astros. Aristóteles acreditava que os astros estavam em movimento eterno, ou seja, eles sempre estiveram em movimento e sempre estarão em movimento. Isso pressupõe que não teve um movimento inicial, ou seja, os astros estão rodando no céu e ninguém deu um empurrãozinho, eles sempre estiveram lá. Nicolau de Oresme vai criticar essa teoria e vai dizer que, de fato, é necessário que para que os astros estejam movimentando no céu, alguém tem que ter dado um empurrãozinho, alguma coisa tem que ter dado esse movimento inicial. E pensando ainda sobre esse movimento inicial, ele começa a virar o olhar dele para o Sol e perceber o Sol se movimentando no céu dia após dia. Nessa época, se acreditava que a Terra estava no centro do universo e era o Sol que girava em torno dela. Acontece que um dia Nicolau estava sentado olhando para os astros e pensando exatamente sobre essa realidade da Terra estar no centro. E aí ele faz a seguinte constatação: para essa bola luminosa estar girando em torno da Terra a cada 24 horas, esse negócio tem que estar girando rápido pra caralho. Tem que estar muito rápido, é um negócio surreal, né? Ele tem que estar assim... Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. E aí Nicolau começa a se perguntar, não seria muito mais inteligente pensar que ao invés dessa coisa gigante tá rodando numa velocidade descomunal, a gente acreditar que na verdade é a Terra que tá rodando? O que faz muito mais lógica, concorda comigo? Então ele escreve nessa obra que não é crível que o Sol esteja girando em torno da Terra, mas sim o inverso, que é a Terra que está girando. E não necessariamente ela estaria no centro de tudo. Esse pensamento vai influenciar Copérnico na hora de elaborar o heliocentrismo, onde coloca o Sol no centro do universo da época, né? Não existia esse conceito de galáxias e de sistema solar, era o universo total. É óbvio que esse pensamento do Nicolau cria um rebuliço na comunidade científica e eles começam a se perguntar sobre várias coisas a respeito dessa teoria. Uma delas é a tão famosa passagem de Josué parando o Sol, que é apontado para Copérnico e também para Galileu. Se você já leu a história do Galileu, você já deve ter ouvido falar dessa passagem. Nessa passagem, no capítulo 10, versículo 3 do livro de Josué, diz assim: "E o sol parou e a lua não se moveu até que o povo se vingou de seus inimigos." Isso acha-se escrito no livro do Justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Aí muita gente ficava perguntando para Nicolau, como que isso pode acontecer? E ele vai apontar que, para que isso aconteça, faz muito mais sentido que a Terra esteja girando, porque na teoria do Nicolau, o Sol sempre esteve parado. E acredite, Nicolau de Oresme não passou nem na porta da Inquisição por conta dessas falas. Não teve nenhum problema com ele com relação a essas teorias e a fé católica. Porém, ele vai passar por um problema muito parecido com o de Galileu Galilei. Nicolau de Oresme não consegue provar as suas teorias de forma irrefutável, o que já era esperado já, porque se Galileu Galilei não conseguiu provar por falta de maquinário, por falta de tecnologia suficiente, imagina Nicolau de Oresme que veio antes dele, menos ainda, né? Aí não ia conseguir. Então, como ele não consegue provar de maneira irrefutável, ele acaba terminando por aceitar as posições mais tradicionais. Só que o que ele escreveu estava escrito. Se você quer saber exatamente a diferença, por que Galileu foi condenado e Nicolau de Oresme não foi, sendo que os dois pregavam praticamente a mesma coisa,
É só você ir lá no vídeo do Galileu que você vai entender as diferenças. E não esquece de escrever aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Eu quero ouvir vocês. Além dessa bomba, ele também escreveu sobre diversos outros assuntos. Um deles foi sobre economia. Nicolau d'Oresme escreveu uma obra chamada De Mutationibus Monetarum, que falava basicamente sobre a origem do dinheiro. Esse texto, inclusive, foi utilizado pelo rei Carlos V para que ele pudesse conseguir mais segurança nos negócios da família real. Inclusive, esse texto foi utilizado por Carlos V para que ele tivesse mais segurança, tanto nos negócios da família real quanto do Estado francês. E nessa obra, ele antecipa uma teoria muito famosa na economia que a gente chama de Lei de Gresham, que é uma teoria que diz o seguinte: se tiver duas moedas na mesma economia, a moeda superestimada vai acabar debilitando a moeda menos estimada. Então ele vai ter a relação de duas moedas no mesmo país ou no mesmo mercado. Uma vai acabar debilitando a outra. E com base nessa teoria, ele descreve bem os danos causados pela inflação. A inflação que está fazendo você comprar arroz cada vez mais caro aqui no Brasil? Então, em 1300 e tarará, já estava lá o Nicolau d'Oresme apontando os problemas disso. O miserável é um gênio! Isso me faz pensar, né, que a falta de estudo faz a gente eleger alguns governantes que parece que eles estão com 700 anos de atraso, de pura ignorância, porque eles estão sofrendo hoje com um negócio que foi escrito em 1300 e lá vai bolinha. Misericórdia. A gente vai morrer! No campo da teologia, além de falar sobre a Imaculada Conceição, ele também escreveu uma obra dificílima, que é o Communicatione Idiomatum, onde ele trata da relação entre os atributos da natureza divina e humana de Jesus. Olha, o legado do Nicolau d'Oresme, ele é incontestável, incontestável. E o legado que ele deixou para o mundo é perene, porque até hoje a gente estuda ele, como por exemplo na regra de Oresme. E uma curiosidade, a Lua tem uma cratera chamada Cratera Oresme, em homenagem a Nicolau d'Oresme. Então Nicolau d'Oresme era bispo de Lisieux e no fim da sua vida foi sepultado na catedral da cidade. Só que teve um probleminha. Um bispo que veio depois, chamado Leonor II, no século XVII, resolve reformar a catedral e retirar todos os túmulos que estavam na nave central. E por conta disso a gente perdeu o corpo do Nicolau d'Oresme, então a gente não sabe onde estão os restos mortais dele. Olha, a vida do Nicolau d'Oresme é uma vida admirável e eu fico muito chateado de saber que muita gente sequer sabia que ele existia. Se você conheceu ele através desse vídeo, manda aqui o que foi que você mais gostou de saber. Na descrição eu vou deixar as referências bibliográficas de tudo que eu falei aqui no vídeo e não se esquece de assistir os outros vídeos que vão sair toda semana, sempre sobre padres que contribuíram para a ciência. Não se esquece de se inscrever no canal, a gente se encontra sempre nessa delícia deste canal toda semana. Obrigado por assistir, um beijo no coração de vocês e tchau!